e é por isso que eu chamo agora para contar um pouco mais sobre o presente, o passado e o futuro, o nosso amigo Pena Schmidt, nosso primeiro presidente, nosso fundador, e o nosso atual presidente, o querido Wilson Souto Júnior, da Atração Fonográfica. Então, vamos lá. Pena vai começar a contar a história, mas eu quero contar um pouquinho a história antes do Pena começar a contar a verdadeira história. Duas pessoas são muito importantes na formação, nos primórdios da ABMI. A Secretaria de Cultura de São Paulo tinha dois articuladores culturais, que eram Benjamin Taubkin e Rodolfo Streuter, que fizeram, talvez em 1999, 2000, um painel grande no auditório da Secretaria de Cultura do Estado, e começaram a discutir as questões que envolviam selos independentes. Teve uma mesa muito grande, que eu acho que você participou, eu participei. Naquela época, eu tinha feito Lira Paulistana, que foi um teatro aqui em São Paulo, que lançou muita música independente. Aliás, um termo que a gente começa a discutir se já existe essa separação entre música independente e uma música de gravadoras, etc., porque eu acho que esse mercado está se universalizando. E ali foi lançado o embrião da necessidade de uma associação. Esse negócio foi levado para frente, essa ideia foi levada para frente, e o Pena assumiu, fizeram no Sesc o lançamento da ABMI, e aí começa a história oficial da ABMI. É contigo, tio. Não, eu ia acrescentar mais detalhes a pré-história da ABMI. Na verdade, é um processo que levou 6 anos de muitas conversas, muitos encontros aqui na cidade de São Paulo. O Benjamin Taubkin é protagonista, né, desses encontros. Na verdade, eu me lembro de 3, além, né, assim, só para situar, um da Secretaria de Cultura e 2 no Sesc, diferentes, um no Sesc, perdão, e um no Itaú Cultural. Que o Itaú Cultural resolveu fazer, culminando já uma campanha que já faziam 6 anos de conversa sobre os novos pequenos selos de música do Brasil todo, mas especificamente na cidade de São Paulo. O Itaú Cultural resolveu fazer um encontro da música independente, chamando os produtores que já foram localizados no Brasil todo, fazendo parte do que era o programa Rumos deles, de mapeamento. E aí estávamos numa sala, no ano 2000, se eu não estou enganado, no Itaú Cultural, 40 produtores do Brasil inteiro, né, os donos dos pequenos selos. E ali, naquele instante, o Thomas Roth falou, bom, já estamos aqui, então por que a gente já não acaba de fundar uma associação, finalmente, né? Ali nasce a ABMI, meio que assim, o momento de fundação, e a partir dali dá um ano e pouco de trabalho quase que burocrático, de ir para cartório, de estabelecer o procedimento de fundação de uma associação, de uma primeira diretoria, e começa um trabalho. Eu acho interessante assim, trazer essa coisa de contexto, né, do produtor independente, do selo independente, nesse universo de hoje, nesse campo onde a gente está hoje, aqui nesse lugar especialmente. Mas eu gosto de começar a história em 1985. Tem um livro que chama-se Os Donos da Voz, que tira um retrato do que era a indústria fonográfica, mais ou menos nessa época, centrada em 1985, e tem uns números que são muito interessantes. Tinham 17 companhias gravadoras no Brasil de alcance nacional. Podiam ter mais outras 50 pequenas, regionais, mas eram 17 empresas que trabalhavam com disco no Brasil, vendendo discos no Brasil inteiro.
Em 85. 5 anos depois, existem apenas 4 companhias. Então, durante esses 5 anos, houve um processo de consolidação do mercado. Isso enfim, é um movimento parte do neoliberalismo, parte do capital indo buscar novos campos onde exercer o seu, né, o seu domínio, né, do capital. O dinheiro foi para as gravadoras e as gravadoras usaram o dinheiro para comprar seus concorrentes. Basicamente, o processo foi esse. Culminam 4 companhias multinacionais sendo donas de todo o acervo, catálogo do que era a história dessas 17 companhias brasileiras, nas quais se inclui a Continental, onde eu e meu amigo Wilson trabalhamos arduamente. E desaparece essa história da música brasileira para trás, ficam 4 companhias, que hoje são 3, que tomam conta de 85% dos negócios da música no mundo inteiro. Isso desde 1990. Em 1985, a estatística eram 4.000 artistas com contrato com gravadora. Em 1990, esse número era 100. 100 artistas tinham contrato com 4 companhias. Tinha havido uma limpeza de caste, todo mundo foi mandado embora, ficaram só os artistas que vendiam disco. Deixou de haver investimento nos criadores, nos novos artistas, passou-se uma bela época com a indústria muito preocupada em fazer dinheiro para se remeter o dinheiro para os seus acionistas. André Midani conta isso muito bem no seu depoimento, no seu livro lá. A ABMI nasce quase que como consequência disso. Todo um elenco enorme, 4.000 artistas profissionais na rua. Gente como eu, como o Wilson, que tinha passado já tinha feito uma carreira dentro da indústria, dentro das empresas, de repente nós não tínhamos mais emprego, né? As gravadoras ficaram minúsculas, 4 apenas, com muito pouca gente trabalhando nelas. E nós fomos fazer nossos negócios na música, fazendo o que a gente sabia fazer. Isso é o ponto de partida para nascer essa indústria fonográfica. Coincide com isso uma porção de coisas, de fatos, circunstâncias que, enfim, fazem o caminho acontecer. A tecnologia trouxe os pequenos estúdios, democratizou. O estúdio era uma coisa que custava $1 milhão e tinha meia dúzia no Brasil. Das gravadoras. E eram todos das gravadoras. Você tinha que ser contratado numa gravadora para poder gravar. Era basicamente isso. E nos meados dos anos 90, apareceram os ADATs, apareceram pequenas mesas de som, uma revolução tecnológica democratizou o acesso à gravação. Isso abriu o caminho para que os novos pequenos negócios de gravar música começassem a acontecer. As gravadoras regionais sempre houveram no Brasil, sempre houveram negócios regionais. No Pará, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, sempre houveram artistas regionais e empresas cuidando da música regional. Então, nasceram também pequenos selos regionais. O Nada de Belém está aqui, acho que ele é dessa época, ele deve ter 30, 40 anos já de selo independente em Belém do Pará. Olha lá. Nos começos dos anos 2000, o que a gente está vendo é isso. Assim, os pequenos produtores, então, se juntam, resolvem partir para união, fazer a força. Isso foi um outro conceito que também vinha vindo, talvez através do Sebrae, talvez através de... Haviam várias influências nos mostrando que o caminho do associativismo era uma coisa importante e interessante para nós, pequenos produtores do mesmo tipo de negócio, né? Quando nos juntamos dentro da ABMI, havia esse espírito de se consolidar, uma coisa que era meio inédita para nós, de nos juntarmos, né? Isso não se praticava. E, nesse sentido, também a experiência da ABMI foi uma experiência social, cívica, de participar de uma associação pela primeira vez, praticamente para todos. Começa a ABMI como uma associação, e eu me lembro que 3 movimentos são importantes da gente lembrar. Estamos falando de 15 anos? 15 anos. Nossa Senhora, séculos 2002, atrás. Né? Outro planeta.
2000, 2002, sem ser entre 2000 e 2002, essa fundação oficial, tem essa fundação não oficial, a gente se reunindo quase toda semana, enfim, fazendo uma associação nascer. Para ajudar a cronologia, em 92 não existia mais nenhuma grande companhia brasileira na posse de brasileiros. Elas tinham já sido todas absorvidas pelas multinacionais. E todos esses artistas botados na rua, ou criando, e a explosão criativa brasileira sem ter uma circulação. Isso. Nessas conversas de fundação da ABMI, a gente tinha conversas profundas sobre quem éramos nós. A gente tinha que achar uma identidade comum a todos. Haviam negócios muito diferentes ali, todo mundo fazia disco, mas também fazia outras coisas. Existiam donos de loja de disco, donos de estúdio, donos de pequenas agências de publicidade, que todos, enfim, para os quais a sua parte fonográfica era parte do negócio. E nós tínhamos esse entendimento que tinha eles. Eles não éramos nós e eles, né? Quem eram eles? Eram essas 4 companhias que tinham tomado conta do negócio. Queríamos uma associação que eles não pudessem fazer parte, mas eles faziam a mesma coisa que nós. Isso foi uma discussão que pode ter levado, sei lá, 2, 3 anos, até se chegar num conceito de que não aceitaríamos empresas cuja matriz não fosse no Brasil. Então, eles se excluíram, as grandes gravadoras, as majors, foram excluídas da ABMI através desse recurso da gente dizer que precisava ter a matriz no Brasil, ou seja, empresas de natureza brasileira. Isso foi uma forma de se tentar criar uma barreira que a lei nos proíbe de ter, de proibir alguém de fazer parte de uma associação. A gente criou um desde que. Teve outra discussão que eu acho que também é importante se trazer para nessa tomada de perspectiva, que fazia parte dessa discussão da identidade, que era, nesse momento, começava a se perceber que, além das empresas, enfim, pessoas que já tinham pequenos negócios, que já tinham seus CNPJs, já começavam a aparecer, já sempre tinham havido os artistas, os produtores autônomos, como a gente chamava naquela época, que faziam o seu próprio disco, transformavam o seu próprio disco numa espécie de mercadoria do autor, né? E a gente achava que esse universo era um pouco diferente do nosso, que tínhamos nota fiscal, que tínhamos, enfim, empresas, né? Então, se tomou uma decisão em conjunto, também depois de muita discussão e resoluções, até se chegar a um consenso, de que a ABMI precisava ser uma associação de empresas, de pessoas jurídicas, e que isso excluiria as pessoas físicas. E a gente fez isso com uma certa dor no coração, porque pessoas como, por exemplo, Maurício Pereira, que está aqui amanhã tocando, já era um produtor autônomo nessa época e queria fazer parte da associação e participava das conversas. E a gente precisou falar, você não pode fazer parte da nossa associação, para ele e para outros. Mas foi uma decisão, enfim, que foi tomada como estratégia. A gente quer se desenvolver tendo essa natureza comum entre todos. Essas 2 decisões, eu acho que elas fazem parte desse DNA da ABMI. E meu terceiro ponto seria o seguinte: hoje em dia vale a pena a gente olhar para todo esse universo, inclusive dos que são hoje os parceiros da ABMI, e a gente entender como o negócio mudou de lá para cá, quantas vezes mudou de forma esse negócio e em que pé ele está hoje, né? E acho que muito para melhor. Para melhor e para diferente. Democrático, né? amplo. É isso. Mas, ao mesmo tempo, com parceiros cada vez maiores. Um Spotify, por exemplo, é muito maior do que as gravadoras hoje, né? Mas dá acesso mundial para qualquer criador. Isso é um dos pontos. Tem pontos contra também, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Mas enfim, onde eu queria chegar é, durante esse percurso desses 15 anos, vimos o negócio mudar de forma, muitas vezes. O negócio de produzir, fabricar disco, distribuir, participar dessa distribuição da música, da intermediação entre artista e público, né?
E teve uma época que a gente falava assim, não existe modelo mais, nenhum modelo mais pode servir como base para a indústria. E hoje a gente chega nessa conclusão que todos os modelos estão presentes aqui, todos, sem exceção. Qualquer modelo inventado passa a fazer parte do sistema, né, da música. Aqui hoje deve ter uns 3 ou 4 modelos inéditos que estão sendo lançados aqui, a semana que vem terão outros, né? E todos convivem. Isso faz parte do que é esse ecossistema, dessa ecologia da música gravada que está acontecendo hoje. A gente vê essa predominância do ao vivo como assim, a grande fonte do negócio, mas eu também podemos dizer com experiência que isso sempre foi a forma em que a coisa aconteceu. A música gravada sempre foi menor do que o ao vivo. Isso é natural. E essa convivência de todos os modelos de negócio, né, nos negócios da música, é que me deixa dizer com tranquilidade que esse modelo da ABMI tem o seu lugar nessa ecologia hoje, né? Os pequenos selos, eles existem e vão continuar existindo. Eles têm um lugar para eles nesse sistema onde tem desde o Spotify até o cara que acabou de compor e, no instante seguinte, através do telefone dele, já põe a música dele no mundo. Já sobe, né? E já pode fazer sucesso também. Mas as pequenas gravadoras, elas existem, eu acho que elas têm o lugar delas, eu acho que elas têm que assim, voltar a ter um papel dentro de né, ter um coletivo que as represente. Né? Essa discussão, hoje a gente teve uma conversa sobre a agência da música, sobre essa necessidade que nós, como setor, precisamos ter de ter um ponto focal no governo, alguma coisa que nos ajude nas conversas com o governo. A ABMI faz parte desse, né, especialmente a ABMI, que já tem uma história de ser interlocutor com o governo, faz parte disso, de ser representante de um setor dentro da música gravada. Desejo para a ABMI mais 150 anos felizes. Eu talvez não chegue lá. Não precisamos, não precisamos.